Apesar de sentir-me salvo e ter a certeza da redenção de todos os pecados, de cada transgressão, o Senhor me mostrou um erro, uma ferida que ficou aberta, uma palavra que fincou no coração, uma semente que brotou em maldição, algo que eu precisava terminar, aquela mágoa precisava dissipar, um perdão que gritava pra nascer, a humilhação que eu devia conhecer, mas com amor tudo consegui resolver. Oh, com amor vi o milagre acontecer. Se você tem algo pra terminar. Olá, minha irmã. Olá, minha querida. Eu sou a Ana e estou aqui para compartilhar nessa série de devocionais. Eu acredito que seja o último devocional sobre perdão. E a palavra que o Espírito Santo gerou meu coração, eu vou ler alguns versículos. Você vai marcando aí na tua Bíblia, vai meditando, vai perguntando ao Senhor, tá bom? A palavra se encontra, o primeiro versículo que eu quero compartilhar se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, que fala assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém? Perdoem-se, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. E o Espírito Santo ministrou o meu coração sobre o perdão em cima de uma frase que nós ouvimos muito e talvez, como eu, você já tenha dito ela em algum momento: eu não consigo perdoar. E o que está atrás dessa incapacidade? Não conseguir perdoar. E que o Espírito Santo ministrou ao meu coração foi sobre um sentimento, que é o orgulho. E eu te convido a partir da palavra de Deus, né, que nos confronta e acende, ilumina o nosso interior para que nós possamos enxergar. Eu te convido a fazer essa autorreflexão, porque foi bem forte, bem diferente aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, porque o Senhor me levou a 1 Pedro também, 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6, que fala assim, eu vou ler uma parte: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Provérbios 11:2 fala que quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 8:13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. O Senhor Jesus, minhas irmãs, nós sabemos lá em Mateus 6:12, né, a oração do Pai Nosso, o Senhor diz, né, ali nos ensinando a orar: perdoar
as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, Senhor Jesus falando, diz assim, versículo 3 e 4, eu vou ler. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe, e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Em Marcos, no capítulo 12, no capítulo 11, o Senhor Jesus também ele fala assim, e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E o Senhor foi ministrando ao meu coração aquilo que eu creio que você já ouviu como eu, né? Sobre perdoar. Jesus falou sobre perdoar, como nós temos sido perdoadas. E a dificuldade em perdoar está ligada a esse sentimento chamado orgulho. Eu li uma frase que fala que o orgulho é o grande arqui-inimigo da vontade de perdoar. Mas, minhas irmãs, nós somos do reino. Nós somos aqueles que somos convidados a nos arrepender. A nos arrepender. E o arrependimento é o oposto do orgulho. O orgulhoso, ele não se arrepende. O orgulho, ele gera morte. O pecado, ele trouxe o orgulho. E o orgulho, ele é oposição a Deus. Como eu li aqui em 1 Pedro, o apóstolo fala, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O Senhor Jesus nos ensinou, ele não só pregou, ele só não falou do perdão, mas ele perdoou. E ele também nos ensinou sobre a humildade. Nós sabemos que precisamos renunciar. Nós precisamos renunciar à natureza orgulhosa para que seja estabelecido essa natureza humilde, para sermos humildes de coração. Nós precisamos crucificar o orgulho. É isso que muitas vezes está nos faltando e a gente fala, eu não consigo perdoar e nós focamos. Não, eu não consigo porque foi muito, você não sabe, foi muito grave, foi muito profundo e a pessoa não se arrepende, a pessoa nunca veio a mim. Mas não é sobre o outro, é sobre você. O Senhor está olhando o nosso coração, o Senhor está olhando a nossa obediência. Nós precisamos crucificar o orgulho. Nós precisamos, dificilmente eu li algo assim, que se fosse anunciado um curso para as pessoas enxergarem seus orgulhos, para poderem ser curadas, que possivelmente não teria nenhuma inscrição, porque nenhum orgulhoso se inscreveria. Por quê? Porque o orgulhoso geralmente ele não se vê como orgulhoso, ele não admite o orgulho. Nós precisamos nos render a essa caminhada de renúncia, como o Senhor Jesus falou, né? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie, tome a sua cruz. O Senhor nos convida a tomar a cruz. O Senhor nos convida a segui-lo, a ser como Ele, porque assim nós fomos criados em imagem e semelhança. Nós precisamos buscar a humildade, e a humildade ela só vem pelo quebrantamento do coração. Deus ele nos fez mais que vencedores, não é assim que a palavra diz? Mas ele nos fez mais que vencedores exatamente para nós vencermos, primeiramente, a nossa natureza caída pelo Espírito Santo. A nossa maior guerra, ela é dentro de nós.
e ela precisa ser vencida pela renúncia. Para que nós possamos deixar Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, reinar dentro de nós, nós precisamos renunciar. E uma das coisas que nós precisamos renunciar é o orgulho, porque é o orgulho que nos impede de liberar perdão para nós mesmas, para os outros. E se o orgulho nos impede de liberar perdão, segundo o que Jesus falou, nós estamos também fechando a porta para sermos perdoadas. Ah, mas não foi para isso que Cristo veio? Cristo não nos perdoou? Sim, mas Cristo nos ensinou isso. Quando orardes, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa. O Senhor Jesus é aquele que respondeu para Pedro quando Pedro perguntou: ah, eu vou perdoar 7 vezes? Jesus Cristo respondeu: não, 70 vezes 7. Dizem que essa 70 vezes 7 é uma expressão hebraica que simboliza um número infinito de vezes. Ou seja, Jesus ali estava nos respondendo a Pedro e chegou até nós essa resposta. Nos mostra que nós devemos perdoar sem limites, assim como Deus nos perdoa. Então, perdoar não é uma questão matemática. Ah, eu vou perdoar 3, vou perdoar 7. Não, é uma questão de atitude. E eu digo o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração: perdoar. Quando não perdoamos, nós estamos desobedecendo. Nós estamos com o nosso orgulho nos opondo a Deus. E como nós vamos fazer isso? Em sã consciência, nós não fazemos isso. Mas hoje, mais uma vez, nós estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus diz, Se hoje ouvirdes, Hebreus 3, eu acho que se eu não me engano, Hebreus 3, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, diz a palavra de Deus. Então, minhas irmãs, vamos tirar isso que está às vezes encoberto, o que nos impedia de enxergar e de falar: eu não consigo perdoar. Vamos deixar o Espírito Santo nos confrontar, trazer luz sobre isso. O orgulho é o grande inimigo. O orgulho é aquilo que se coloca e nos impede de perdoar. Que nós devemos nos arrepender, nos quebrantar, pedir perdão ao Senhor pelo orgulho que tem muitas vezes nos mantida cativo e permitido que alguém fique preso também a nós. Como essa palavra aqui, vou repetir, Marcos 11, e quando estiverdes orando, perdoai, porque o versículo acima diz: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que recebereis. Mas Jesus continua: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Que o orgulho, que a falta de perdão não continue sendo o impedimento de recebermos aquilo que nós temos pedido em oração. Amém, minha irmã? Assim eu concluo, dizendo para você o que o Espírito Santo disse para mim. Crucifica o orgulho. Crucifica o orgulho. Renuncie ao orgulho. Diga não ao orgulho e seja livre. Um grande abraço. Deus abençoe.